330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigas, bom dia, amigos. Estamos mais uma vez com muita alegria chegando para ficarmos juntos durante 1 hora, a partir de agora até as 9 horas da manhã, com mais uma edição do programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. E neste sábado, feriado nacional, muitas pessoas estão aproveitando para ficar em casa. Muitos estão neste momento tomando o seu chimarrão, o tradicional chimarrão do sábado de manhã, tomando o seu café ou nas suas atividades. Muitos também, outros tantos estão no trabalho. A todos que estão ligados, acompanhando a Rádio Chapecó, nosso abraço, nosso carinho e um excelente sábado a todos. O programa Hora Espírita, todos os sábados, traz um tema diferente. E esse tema é abordado sempre à luz da doutrina espírita. O tema de hoje é um tema muito profundo: a infância e a morte. Nós iremos abordar este tema a partir de agora. E você pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta, através dos nossos canais de comunicação e interatividade. O WhatsApp da Rádio Chapecó está à disposição, 998 40 56 20. Temos os telefones fixos da emissora também, porventura você não tenha acesso ao WhatsApp, 2049 1212, 2049 1200. E já estamos ao vivo no Facebook também da Rádio Chapecó. É só você acessar Rádio Chapecó, o rádio para você ver e ouvir. Conosco no estúdio hoje, o amigo John, a Sandra Cúcera e o Rony. Eu cumprimento o John com um bom dia. Bom dia, Moisés. Um bom dia aos amigos da rádio que estão nos ouvindo e a todos aqui presentes. Sandra, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Hora Espírita com um tema realmente muito profundo. Bom dia, Moisés, bom dia aos meus amigos da mesa e a todos aqueles que nos acompanham. Rony, bom dia, amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Moisés, bom dia a todos os ouvintes. Agradecer os trabalhos da nossa amiga Jéssica, que nos ajuda a fazer o programa, o Fábio Chardon também, o Léo Vassoler. É feriado, mas o rádio não tem feriado. Chova ou faça sol, o rádio, muitos nos ouvem pelo velho e bom rádio de pilha, mas outros também nos acompanham pela internet, a rede mundial de computadores, no radiochapecó.com.br. Nós queremos, neste momento, pedir licença e abrir espaço para o recado dos nossos anunciantes, nossos apoiadores, a imobiliária Nostra Casa e Escala Construtora. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para locação de Chapecó. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br.
Estamos apresentando aqui pela nossa querida Rádio Chapecó o programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita, como dito na abertura do mesmo, está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. O tema do programa de hoje, como dito já na introdução do programa, traz como tema a infância e a morte. Embora não o desejamos, o luto e a morte fazem parte da vida e não tem hora marcada para bater a nossa porta. Esta é uma visita que não pede a nossa opinião, nem comparece para combinar com antecedências os detalhes, a data. Simplesmente acontece. E se já é difícil conviver e lidar com a situação por si só, como fazer quando há crianças nesta família cujo luto chega sem nenhum aviso? Este é um tema delicado, mas necessário, pois que presente seja nas nossas próprias vidas, seja na do amigo ou familiar que atravessa semelhante situação. A vida não cessa de nos chamar ao trabalho do acolhimento e da caridade. Por conta disso, possamos, nesta manhã, refletir sobre o assunto à luz da doutrina espírita. Mas, digam, meus amigos John, Sandra, Rony, como falar da morte a alguém que mal começa os próprios passos dentro da vida? Falar sobre a morte já é um tema delicado, como foi falado agora no início. Inclusive um tabu em nossa cultura. Há culturas que lidam melhor com esse tema, morte. E se torna mais delicado ainda fazer agora essa ligação, morte e infância. Né? Quando nos deparamos com histórias de pessoas que perdem, vamos usar esse termo perder, mas não seria. O Espiritismo nos dá uma amplitude quanto ao partir, né? Alguns vão mais cedo, outros não, mas volta ao plano espiritual. Então não perdemos nada. Nós temos uma família espiritual muito ampla e isto nos traz um alento muito grande. Mas a questão tabu, falar da morte, quando se fala da morte gostam de dar o toque-toque na madeira, né? Vira essa boca para lá. Superstição. Então, são medos naturais. O medo da morte é natural. Agora, precisamos ter o equilíbrio quanto a esse assunto para que não se torne um pânico que venha nos dificultar viver de uma forma natural. E para lidar, então, propriamente da morte, com passar para a criança, passar para um filho que ficou enlutado, quem sabe, por uma mãe que se foi, um pai, um irmão, nós, enquanto adultos, enquanto responsáveis, precisamos ter uma convicção muito grande para envolvê-los. Porque se falarmos só da boca e não estivermos sentindo, as crianças, elas observam isso, captam isso e não vão se sentir acolhidas. Então, acredito que de uma forma natural, respeitando o tempo da criança, mas observando o seu comportamento, como ela está se comportando nesse momento, para poder estar envolvendo, né? Mas precisamos ter as nossas convicções, né? E a fé, ela é fundamental nesta hora, para que a gente consiga acolher com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito, né, o momento dela. Mas, digo mais uma vez, precisamos observar para, quem sabe, intervir de outras formas. O John, dito isso por você, nós começamos a nos aprofundar mais no assunto, no tema do programa de hoje, a infância e a morte. Há um momento mais adequado para essa abordagem que tu falastes? Tem uma hora certa para abordar? Então, o ideal é que nós possamos falar a respeito do assunto antes que a necessidade nos visite.
né? Antes que essa necessidade sobrevenha. Porque quando ela acontece, o quando ele fica iminente, né? Então, se nós pudermos, ao longo da educação da criança, porque quando nós recebemos uma criança no nosso lar, aquilo que é o nosso dever enquanto pais é construir nesta criança uma educação do espírito que ali se encontra, né? E graças a Deus a doutrina espírita nos dá essa visão, que aquele ser pequenininho que nos visita, ele pode ser um espírito inclusive muito mais velho do que nós. Então, se nós pudermos construir desde a mais tenra idade esses conceitos da imortalidade da alma, que berço e túmulo não são início e fim, mas são portas, são passagens pelas quais nós transitamos, que os nossos seres amados ora estão aqui, ora estão num outro plano que nós não enxergamos. Isso tudo vai se dando de uma forma natural. Assim como nós normalmente comentamos sobre a facilidade que as crianças têm de usar os equipamentos eletrônicos, que muitas vezes a gente tem bastante dificuldade, né? Porque eles têm uma facilidade muito grande de assimilar os novos conceitos. Então, quando nós temos a possibilidade de, através da evangelização infantil, por exemplo, né, que as casas espíritas oferecem, conduzir essa criança para essa educação espiritual, desde muito cedo, ela vai compreendendo, ela vai assimilando de uma forma natural, de uma forma tranquila. Então, quando o luto visita a família onde reside esta criança, a gente não quer dizer aqui que a dor não vai existir, isso é impossível, né? Mas passado aquele primeiro momento do choque, a superação acontece de uma maneira mais tranquila, né? Então, assim, o ideal seria isso. Trabalhar a educação da criança para que ela consiga ter previamente esses conceitos. Através do diálogo em casa, evangelho no lar. Mas se nós não tivemos essa oportunidade ou não propiciamos isso à criança, então, quando o luto acontece, é necessário, então, que nós conjuguemos duas situações. O quando, que é o momento, né, que tu abordaste, que esse se faz imperioso, né, mas principalmente o como. E aí eu puxo um pouco dessa fala do John, né, que ele fala sobre a importância de nós estarmos asserenados, porque nós somos a referência para os nossos filhos. Nós, enquanto adultos, nós somos o porto seguro. Então, antes de nós fazermos a abordagem, é importante que nós asserenemos o coração, né? A gente não está aqui dizendo, e seríamos muito levianos se o fizéssemos, que isso é uma tarefa fácil. Porque quando o luto nos visita, nós muitas vezes perdemos o equilíbrio e a dor é gigantesca. Mas o que nós queremos dizer é que quando temos crianças em casa, as nossas vidas sequer nos pertencem como antes. E nós temos uma responsabilidade muito grande para com elas, né? E por este amor é que devemos buscar na oração, na fé, no recolhimento, ou mesmo no momento de desespero longe da criança, que a gente consiga amainar, aplacar esse nosso desequilíbrio, para que possamos então buscá-la com o coração mais asserenado, para falar do assunto. E nesse momento, expor a nossa dor, sim, porque é importante que a criança se sinta na liberdade de falar da dela, né? Então, se colocar de igual para igual. Mas nesse diálogo, trazer à baila a confiança em Deus. Porque se ela sente a dor pungente, mas ela percebe que há um Deus que ampara tanto aquele querido que foi como nós que ficamos, a esperança não lhe vai ser roubada do coração. Verdade. Né? Então, dessa forma, ela vai alcançar os elementos necessários para poder superar aquele momento traumático, né? Ressignificar essa dor sem perder a esperança, porque é importante, em se tratando de infância, que nós não comprometamos essas virtudes, pelo contrário, que nós as alimentemos. Esta serenidade, dita há pouco pelo John, eu posso afirmar, pois mamãe desencarnou, eu tinha meus 6 anos de idade,
E papai e as pessoas, tios, tias, primos, traziam esse conforto, né? E eu me lembro nitidamente, né? Como se ontem tivesse acontecido. As palavras de conforto, muitos usavam, né? Não, a tua mãezinha está no céu, vai continuar te protegendo. Então, esta serenidade, né? Que é importante que os adultos passem para as crianças uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de fé, porque a criança vai assimilar. E eu inconscientemente, lá na inocência de crianças, 6 aninhos e meio, eu assimilei e guardei. Aí, por exemplo, claro, daí depois lá quando eu compreendi o que era realmente a separação, né, daquele momento, que eu fui compreender lá com uns 9, 10 anos, aí o sentimento vinha mais forte, né? Mas logo lembrava das palavras, né, de conforto dos adultos naquele momento. Isso é importante, né? Tem que haver uma sensibilidade muito grande. Quem está em volta de uma criança que passa por isso, certamente os que lhe envolveram, Moisés, tiveram essa sensibilidade. E mais difícil se torna quando não se crê em nada. Agora, quando se tem uma fé, como a Sandra falou, de acreditar que não tem início e fim, é um processo de experiência, de vir aqui, uma criancinha que às vezes é mais equilibrada, mais madura, né, emocionalmente, em processo ainda de crescimento, mas um espírito maduro que às vezes vem trazer alento a um pai ou uma mãe que está em desespero. E a gente percebe isso, histórias e histórias que a gente ouve. De que a minha filhinha, ela é meu porto seguro, ela me fala coisas, e a gente fica abismado, né? Porque é uma criança. Mas que criança é essa? Então é um espírito que traz a sua bagagem, né, as suas experiências, e vai ali desenvolvendo de uma forma tão bonita. E às vezes é ela que vai ser não precisa às vezes dá o inverso, né? Ela vai ser o porto seguro também. Não precisa ir muito longe, Sandra. A minha filha Brenda agora está com 21 anos, ela frequentemente faz isso com a gente, né? Então a gente se sente confortável, né? Às vezes quando a gente está passando por um momento difícil, ela diz, calma, pai, tudo vai se resolver e tal, e por vezes ainda dá a sua opinião, uma válvula de escape para a gente ir, né? É verdade. Essas questões... Hoje já não é mais criança, tem 21 anos. Sim, mas a gente aprende sempre, né, com eles. É bem o que o John colocou, né, o que você nos traz. É uma troca a família. Né? A gente, enquanto pais, tem essa incumbência da educação, mas isso não significa que a via é unilateral. Antes, pelo contrário, muito pelo contrário. Né? A gente está aprendendo todos os dias. E essas questões que nós estamos levantando, como falar da morte, né, para uma criança que recém começa a vida, ela traz muito dos nossos atavismos, né, dessa dificuldade, como nós aprendemos a lidar com o tema. Então, se nós não fizermos essa reflexão, a gente vai estar passando adiante os mesmos traumas, as mesmas dificuldades que muitos de nós tivemos, né, por uma cultura ocidental, né, que lida com esse tema com um tabu maior. Então, é um desafio para nós, adultos, que já recebemos essa educação mais conservadora, que nós possamos parar por aqui, né? Transmitir agora o entendimento desse tema de uma outra maneira. Ou seja, muitas vezes a gente, enquanto pai e mãe, sendo adulto, complica mais para a criança do que facilita. Exatamente. Ou pelos nossos atavismos, esse né, é o Sandra? resumo. Então, claro, você havia falado antes, aqui a gente não está trazendo uma mensagem mágica de que cessa-se a dor, o sofrimento perante uma situação de morte. Mas a doutrina, propriamente, ela traz recursos para lidarmos de uma forma mais esclarecedora, mais consoladora neste momento. O Espiritismo consola-nos muito no assunto morte. Claro que a fé, do modo geral, ela favorece, como eu havia falado. Mas o Espiritismo, ele nos mostra que há vida após a vida, e isso é fantástico. Que maravilha. Estamos apresentando aqui pela nossa querida Rádio Chapecó o programa Hora Espírita,
que está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Conosco aqui no estúdio, o amigo John, a Sandra e o Rony. Participações pelo WhatsApp da rádio, sua pergunta, sua indagação, pode enviar. 99840-5620. Estamos no radiochapecó.com.br também. Tem o telefone fixo 2049-1212 e o 1200. E no Facebook, ao vivo, rádio para ver e ouvir. É isso, Rony, com muitas manifestações, muitas participações. Eu sempre digo, quando chove aumenta a audiência do rádio, e no feriado também aumenta. É isso. Vamos dar um bom dia para a dona Maria, a dona Irma, o Marcelo, a Cilei, a Lúcia, Mona Lisa, o Nelson, a Carmen, que está nos assistindo no Facebook. E a Josiane tem uma pergunta aqui. Olá, meu filho de 9 anos tem um amigo imaginário, desde os 4 anos. Ele diz que o amiguinho morreu afogado no rio que passa aqui perto da casa, né? Sempre está brincando e conversando com ele. É possível isso? A gente, vez ou outra, se depara com histórias como essa. Tanto é possível, quanto pode ser, de fato, uma imaginação dele. Mas que as crianças, elas têm esta sensibilidade, né, nos primeiros momentos de uma reencarnação, como dizem, estão ainda atreladas às experiências do plano espiritual. E pode acontecer, sim, de ser um contato espiritual, mas o principal é lidar de uma forma muito natural, né, conversar com o filho, tentar compreender e, de fato, se não tiver como lidar com esta situação nesse momento, buscar ajuda, né, de quem possa orientar, de quem possa envolver e de uma forma geral, tocar essa situação de uma forma o mais natural possível, porque o contato com o mundo espiritual, a gente sabe que ele é muito natural, né? Não há um fenômeno sobrenatural. É um fenômeno natural, a comunicação com o mundo físico e o mundo espiritual. Então pode ser, como pode não ser, mas na dúvida, se precisar de ajuda, procure uma casa espírita, quem sabe, né, para se inteirar melhor do assunto. Pois não, eu Sandra. posso? Pode concluir. Por favor, deve. Como é o nome da nossa ouvinte, Rony? Josiane, eu vou me dirigir a você na condição de mãe, porque eu passei por uma experiência similar. Eu tenho 2 filhos, o mais novo hoje tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em maio. E ele, durante um bom tempo, ele manifestava a presença de 2 amiguinhos, não era um, era 2, eles eram gêmeos e conversavam com ele. E eu nunca reprimi aquilo, acho que é uma condição, como o John falou, né, a gente receber com naturalidade, porque às vezes a criança está realmente imaginando, mas através daquilo quer nos dizer alguma coisa. Então é importante a gente receber essa demanda e, se for o caso, procurar ajuda psicológica, mas muitas vezes não, é a presença de algum amiguinho desencarnado, sim. E aí ele me trazia isso e muitas vezes ele até ficava chateado com o momento que eles apareceram, o que eles disseram, né? Ficava meio contrariado com aquilo, o que me levou a crer que poderiam ser presenças espirituais. Que idade ele tinha, Sandra? Ele tinha... Foi um longo período, talvez entre os 4 e 7 anos. Foi bastante tempo. E depois ele parou de comentar, né? E aí isso nos lembra a tese que Emmanuel nos traz de que a reencarnação é um processo e ele não se conclui, não se finda no nascimento. Ele vai até em torno dos 7 anos de idade e nesse momento, então, a criança ainda está com o espírito, né, não tão encaixado. Então, nessa amplitude maior que ele tem esses contatos. E depois, naturalmente, muitas vezes esses efeitos cessam, como aconteceu no caso dele. E hoje ele lembra para mim, mas ele já não fala mais. Ele diz, mãe, lembra quando eu tinha os meus amiguinhos? Nunca mais eles apareceram. Então, é possível, sim, né, que seja essa visita. E é possível que isso, normalmente, desapareça.
De uma forma natural. De uma forma Porque a gente vai mergulhando, né, no planejamento reencarnatório, vamos nos embrutecendo e o contato cessa. Então... E é importante também, hein, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, os demais ouvintes que queiram, né, obter maior conhecimento a respeito deste assunto, que procurem, né, ao seu... São assuntos pertinentes ao movimento espírita, né? Conforme a sua vontade, uma casa espírita, né? Sim. E quando a criança rejeita o assunto, a morte, evitando ou talvez até negando a morte, o fato, a qualquer custo, como que um adulto faz quando a criança não aceita que algum ente querido tenha partido? Então, a Sandra acabou de falar, ajuda uma intervenção de um profissional, né, de um psicólogo, alguém que possa estar orientando, estar absorvendo essa problemática, porque se a criança não quer saber e a gente nos falta recursos, muitas vezes para envolver, enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem que buscar ajuda. Então, a ajuda profissional, ela é muito bem-vinda nesta hora, para um acompanhamento, né, fazendo todo o processo, né, do enlutamento, por que ela está se revoltando com a situação, por que não aceita. Então tem que ir descascando ali, né, o serzinho que está embrutecido com essa experiência. Mas eu digo ainda, precisamos ter muita sensibilidade para envolver, para compreender a necessidade do filho, da criança naquele momento. Muito bem. O Rony, por favor, eu gostaria de concluir. Só para complementar o que o John falou aqui, Fique à vontade. eu trouxe um material aqui de 2 psicólogos a respeito disso. Segundo o psicólogo Piaget, a criança tem uma fragilidade, né, na fronteira entre o objetivo e o subjetivo, fazendo que a sua experiência pode ser bastante traumática e ameaçadora, principalmente, né? Podendo afirmar que o desafio entre o cognitivo e o afetivo se torna mais o afetivo, principalmente quando se dá nos familiares, né, com a morte. Já o psicólogo Bowlby, ele afirma que a partir dessa observação, né, de reações das crianças, ela identifica 3 etapas. Que a primeira etapa que se dá é o protesto. O protesto que a criança não aceita do fato em si ocorrido, né, do desencarne da pessoa, principalmente em pais, mães e alguns irmãos, né. Já o segundo passo é a do desespero, quando ele está aceitando, ele está entendendo o que aconteceu, o motivo que levou tudo isso. E isso é muito importante, o cuidado dos familiares em si, para que cuide dele. E já o terceiro passo dentro de tudo isso é a busca, né, a esperança, a busca de novas relações, novos conhecimentos, principalmente novos afetos. Mas ambos, eles fazem um alerta do muito cuidado, porque esses primeiros passos, esses primeiros momentos, podem levar a uma depressão. E na criança é muito difícil detectar essa depressão já no imediato, né? Às vezes leva tempo e já se torna um caso mais agravado e a criança cresce e fica um adulto depressivo, né? Então ela tem que ter muito cuidado. Mas são esses 3 passos aí que esses 2 psicólogos... Agora é importantíssimo, Sandra, o John ter trazido a colocação desse profissional, né? O Rony, né? Perdão, desculpe, o Rony. Sempre. São profissionais que estudaram para isso, estão aí para nos amparar, para nos auxiliar, né, nas nossas dificuldades. Mas eu gostaria ainda de trazer 2 contribuições nessa questão. Em primeiro lugar, dizendo que é preciso respeitar esta dor da criança. Cada um vai trabalhar de um jeito. E se ela não aceita no primeiro momento abordar o assunto, que a gente respeite, mas observe. Porque uma coisa é fato, não tem como negar a vida toda. Até porque vão existir momentos, principalmente na vida da criança, em que objetivamente ela vai ser chamada a encarar essa situação, como por exemplo nas datas comemorativas na escola. Verdade. Se foi um pai ou uma mãe que essa criança perdeu, entre aspas, como o John nos trouxe lá no início, né?
Cada vez que houver uma comemoração do dia do pai ou da mãe, ela vai reviver esse sofrimento. É um luto por ano. É um luto por ano, exatamente. Então, na medida do possível, é preciso que os pais estejam atentos, aqueles que ficaram com essa responsabilidade de cuidar da criança, para não perder de vista o momento de abordar o assunto, seja através de um tratamento psicológico, seja através de uma maneira lúdica. E nisso a doutrina espírita, ela é pujante. E eu falo porque eu tenho criança em casa ainda e eu trabalhei esses temas com ele, até porque ele passou por isso. Há uns 5 anos atrás, ele tinha 5 anos e meio, a minha mãe desencarnou. E ela era aquela avó gigantesca, sabe? Que botava ele no colo, ele passava a tarde inteira ouvindo histórias dela. Então ele sentiu muito essa falta. Mas como ele já tinha essa educação espiritual, eu consegui falar desde muito cedo a respeito. No primeiro momento ele sentiu uma dor horrível, mas a partir de então, muito logo, ele começou a compreender, ele assimilou e ele passou a sonhar com a avó e me contar com tranquilidade, né? E desde aquele momento, nunca mais, em nenhuma prece, ele esqueceu da vozinha nas preces dele. E isso não tem preço que pague. Internalizou ali de uma forma bem natural, né? Exatamente. E aí, assim, quais são as maneiras, voltando ao nosso ponto, né, de falar para essa criança que nega o assunto? Às vezes, pela tangente, por uma história. E na doutrina espírita existem vários livros infantis que abordam. Então, eu lembro de alguns que eu li para ele. Meu avô desencarnou. Então, fala sobre isso. Tem o livro Esconde, Esconde, que fala de pais que perderam o seu filho. Aí tem uma outra série baseada no Evangelho, que tem uma história que fala do irmão que perdeu o irmão. Então, a partir dessas formas, ou mesmo da observação da natureza, porque na natureza a gente vê os animaizinhos que nascem, que morrem muitas vezes, os passarinhos, o ninho caiu, um dos filhotinhos perece, né? Ou as plantinhas que elas nascem e morrem. Então, através desses outros momentos, outras possibilidades, a gente vai aos pouquinhos abordando, entrando nesse mundinho deles, até que quando a gente percebe que dá aquele estalinho, então ali você fala da sua dor. Mais uma vez da sua dor, para que ele seja convidado a abrir-se, a falar da dele. E aí você apresenta o assunto com esperança, com confiança. A figura de Jesus para as crianças, ela é muito forte. Tem o Natal para as crianças, que é algo muito forte, né? E lembrando, assim, eu penso, Jesus, ele não veio nos dizer que nós caminhamos para o túmulo, para a treva. Ele veio nos mostrar que nós caminhamos para a luz. Essa é a lição da ressurreição, que há uma vida após essa existência que nós chamamos de vida e acreditamos que seja tudo que temos, né? Então, esses chamados são dicas, são possibilidades para ir acessando a criança. Muito bem, obrigado, Sandra. 8h34, participações, manifestações dos nossos ouvintes pelo Facebook da Rádio Chapecó, é isso, Rony? Isso, então vamos dar um bom dia para a Preta, para a Josiane, de novo, a Aline, o Valdir, o João, a Rosane. A Aline pergunta aqui, será que existe alguma explicação dos amigos invisíveis aparecerem para algumas crianças apenas? Nessa ideia que nós apresentamos, trouxemos antes, e que não é nossa, mas é um ensinamento que a doutrina nos traz, e Emmanuel nos fala a respeito, da reencarnação ser um processo, nós podemos pensar assim, ela nunca vai se dar da mesma forma para os diferentes indivíduos, né? Então, tem aqueles que nesse processo da reencarnação, do encaixe do perispírito no corpo, eles vão ter uma plasticidade maior, né? Então, uma soltura maior, digamos assim. E aí eles têm uma maior facilidade de entrar em contato com esses seres espirituais. E outros nem tanto, é o que nós chamamos de mediunidade. Isso é peculiar a cada espírito, né? Cada um tem a sua peculiaridade e sensibilidade neste contato com o plano espiritual. E as crianças são espíritos também. Exatamente. Então, é peculiar a cada um.
Muito bem. A manifestação, então, pergunta do nosso ouvinte e outras manifestações também pelo WhatsApp da Rádio Chapecó está disponível, 99840-5620. Você que ligou o seu rádio agora, está ouvindo a Rádio Chapecó AM, estamos transmitindo de Chapecó a Santa Catarina, e este é o programa Hora Espírita, sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Já foi dito várias vezes aqui durante o programa de hoje, mas não custa nada reforçar, né, Sandra? Normalmente nos referimos ao ente querido que parte como uma perda, como disse o John, e essa palavra vem carregada de um sentimento de profunda tristeza e desolação, se não tratada de forma bem serene, pode levar a outras consequências, como disse o Rony também, até a própria depressão. Algumas dicas, né, de abordagem já foram dadas aqui no programa, mas há outras formas de apresentar a morte àqueles que ficam? Claro, e isso é fundamental, né? E quando nós falamos em aqueles que ficam, pensemos em todos, não apenas a criança, mas ao adulto. Como o John nos trouxe, né, é preciso que nós, e a gente comentou antes também, que a gente acalme o coração para poder falar da dor à criança, porque a dor é de todos. E eu penso que tudo parte desta compreensão do que seja a existência. Porque a maioria de nós enxerga a vida como sendo perdão, um pequeno intervalo entre o berço e o túmulo. E tem ali a sua variação, uns vivem 80, 90 anos, outros desencarnam aos 10, 15, 20. Né? Então, eu penso que quando nós ampliarmos este olhar, né, que é essa mensagem que nós acabamos de trazer do Cristo, que a vida não começa no berço e não conclui-se, não termina no túmulo, mas sim que são duas portas, né, em que nós estamos indo e voltando, aí a gente começa a conseguir trabalhar esse tema de uma forma mais tranquila, entendendo que essa existência são estágios, né? São oportunidades de crescimento, de aprendizado. O propósito de estar aqui é esse, mas que ao chegar a chamada morte, nós estaremos encerrando uma etapa e iniciando outra. E a gente brinca que o Espiritismo matou a morte, né? Porque Jesus, quando veio, ele veio nos revelar de um amor que a humanidade ainda não compreendia, o amor divino, o amor de Deus, que é aquele que perdoa, que dá a oportunidade, que não executa, né? Que não está ali. Deus não está a todo momento olhando para ver o que nós estamos fazendo, em que estamos errando. Ele já definiu as leis na natureza, as leis cósmicas, que é ação e reação. Então, toda atitude, né, que eu tenho, positiva ou negativa, ela tem uma consequência. E é a nossa consciência que vai nos julgar o tempo todo. Então, Deus não está ali para nos massacrar. Pelo contrário, Ele nos oportuniza sempre. De vida em vida, Deus nos oportuniza. E o Espiritismo, na sequência, Jesus nos revelou, então, esse amor, e o Espiritismo vem nos quebrar tudo quanto é conceito em relação à morte, porque a gente no início ficou ali, é um tema pesado. Por que é um tema difícil de lidar? Porque aprendemos desde sempre que a morte ou acabou tudo, ou vamos ser jogados ao inferno e sofrer eternamente, algo inaceitável, considerando que Deus é amoroso. Quando que um pai puniria eternamente um filho? Então, a morte, ela tem esse peso, porque nós aprendemos isso há muito tempo. E temos a oportunidade agora, com a luz do Espiritismo, que reconhece Jesus como a figura máxima da humanidade, o Espírito pleno, perfeito, que nos trouxe tanto ensinamento para a eternidade, né? E mais ainda, nos revelando a imortalidade, o Espiritismo nos traz. Então, enquanto família, nós conseguimos lidar com esse assunto de uma forma natural, falar, a gente em casa, né, eu e minha esposa, as crianças, desde sempre a gente fala
de uma forma natural sobre a morte. Não que se acontecesse, né, nessa experiência de vir a falecer um filho, a esposa, o marido, não vamos sofrer. A gente sempre vai falar isso. Mas vamos ressignificar, vamos buscar recursos para não nos trancarmos num quartinho escuro e jogarmos uma existência fora, né? E renegarmos e nos revoltarmos. Porque se uma criança, por exemplo, ela não quer entender, se ela não aceita a morte, ela está dando um grito de socorro, de desespero, de rebeldia por algo que ela ainda não compreende. John, então é correto esperar das crianças maturidade para compreender essa passagem? Ou não? É peculiar, de novo, né, de cada espírito essa maturidade, né? Então, precisamos nós ter maturidade para poder lidar com a criança. Se a criança ela não tem capacidade para absorver certos assuntos, precisamos ter forma mais envolvente, todo um cuidado. Cada um sabe, né, o filho que tem, pelo menos precisamos saber o filho que temos para saber as necessidades dele, né? E assim propor algo que vá suprir essa necessidade, mas esperar uma maturidade de um filho no quesito morte, numa situação de luto, né, poderemos estar forçando muito. Ele pode ter, quanto não. Então, precisamos conhecer de fato nossos filhos, né? É verdade. Porque a vida, por vezes, se interrompe na infância. Eu digo mais. Eu acrescento a essa pergunta, porque quando a minha mãe desencarnou, ela não resistiu ao parto, e daí o irmãozinho, né, que eu tive, não chegou a nascer, né, com vida, como a gente diz, né? Então, por que a vida, por que isso acontece? Por que a vida por vezes se interrompe na infância? Essa pergunta foi feita por Allan Kardec aos espíritos quando da codificação. Então, nós temos no Livro dos Espíritos a questão 199, que é exatamente essa. A gente vai ler aqui, é bem curtinho. Por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? E a resposta: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Então, muitas vezes, digamos que aquela pessoa veio para viver 60 anos, né? Que nós temos esse nosso fluido vital, que é a nossa bateria, né? Que vem já com a energia suficiente para a gente alcançar aquela faixa etária. Mas por um acidente provocado, né? Por alguma situação, que são tantas na vida, nós interrompemos a vida aos 40. Então, é necessário que aquele ser venha e viva 20 anos, ou viva 10 anos, ou viva 5 anos. É uma completude. Muitas vezes, continuando a resposta dos espíritos, sua morte é também, muitas vezes, uma provação ou expiação para os pais. Entendendo prova como uma aferição. É como quando a gente está na escola, a gente recebe uma matéria, estuda e depois vai aferir o conhecimento em uma prova, para ver se você compreendeu a lição. E uma expiação, que é aqueles fatos que nos ajudam a alcançar a remissão das nossas faltas, a nossa redenção, a nossa sublimação. Uns usam o termo resgate. Resgate também. Então, O John gostaria de complementar, então, porque a Sandra falou, é uma prova para os pais, isso também? A gente está aqui tratando desse assunto e falar, por exemplo, da morte de um filho. Quero crer que seja a maior prova de todas numa existência, né? Enquanto pai, né, eu falo com convicção, né, naquilo que eu percebo. Você, enquanto pai ou enquanto mãe, passar por uma prova, né, uma expiação de enlutamento de um filho seu,
costumamos dizer que naturalmente é que os filhos enterrem os pais e não ao contrário, né? Então, de fato, além desse complemento da peculiaridade ali para a criança que venha a falecer precocemente, né, uma grande prova, sim, é para os pais. Quem sabe para aprender a amar com desapego, porque nós estamos, né, imergidos aqui num planejamento reencarnatório, onde temos os nossos núcleos de convivência, a nossa família, nosso trabalho, né, nossos amigos, e temos o nosso filho. O filho, né, gostamos de falar, é meu filho, né, é minha mãe, neste plano. Verdade. Mas, gostamos de falar assim, ele está como nosso filho, né, está como minha mãe, e sabemos que os papéis se invertem em outros planejamentos, mas só que quando, né, adentramos ao plano físico, ao plano terreno, ficamos muito apegados. Então, a grande prova nesta condição de se perder um filho, vamos dizer, perder, né? É esse amor, aprender a amar com desapego. Exato. Esse perder aqui, porque o rádio, né, o programa radiofônico tem que ter a linguagem do povo. Sim. Também, né? Rony, mais participações, mais perguntas chegando pelos nossos canais de comunicação. Fique à vontade, por favor. Só completando o que o John falou, tudo é um aprendizado. O Deus, Pai amoroso que Ele é, né, Ele sempre coloca essas situações para nós aprendermos. Tudo é um aprendizado, basta nós queremos aprender, né? Claro. Dá um bom dia para a Silvana, para a Andressa. Uma ouvinte aqui nos relata o seguinte: sua mãe faleceu há 5 anos e sua filha, que tem síndrome de Down, diz que vê a avó conversar com ela. A ouvinte diz também não saber o que fazer. Já pensou buscar uma psicóloga, sem ter dor diante da situação. Não entendi. Tem 5 anos... Que a mãe faleceu. E sua filha, que tem Down, ela diz falar com a avó todo dia. E daí a mãe não sabe o que fazer e já pensou até buscar uma psicóloga. Ela sente dor diante dessa situação de não entender. Voltamos a falar sobre buscar recursos, né? E temos, na doutrina espírita, uma forma de abordar com naturalidade esta relação mundo físico e mundo espiritual, porque também, né, como falamos, a morte sendo um tabu, tem se diminuído, mas ainda consideramos que o que a doutrina espírita trata ainda é um tabu, né, de termos essa relação com o plano espiritual. E quando você começa a estudar, começa a conhecer a ciência da imortalidade da alma, depara-se com algo muito natural, que é esta comunicabilidade, né, entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. A diferença é que ainda não retornamos à pátria espiritual. Mas esta comunicabilidade, ela acontece o tempo todo. O tempo todo. Então provavelmente, né, esta criança, né, pode estar passando, de fato, também na sensibilidade dela. Não vamos dizer que é uma médium ostensiva, mas está ali vivendo a sua sensibilidade espiritual, tendo contato, né, com o ente, porque os familiares, dependendo da forma que se encontram no plano espiritual, eles conseguem nos acessar de alguma forma. Então, experiências 1000 temos sobre isso. E é uma criança especial também, sim, né? Sandra, gostaria de complementar. Então, eu vou pedir licença para os nossos ouvintes, para vocês também, para nós chamarmos, e depois nós daremos a sequência e iremos para a parte conclusiva do programa. O tempo voa, né? O assunto realmente é muito interessante, como todos os temas abordados aqui no programa. Nós vamos abrir espaço, mais uma vez, para o recado dos nossos apoiadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Scala Construtora. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para locação de Chapecó.
Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando, através da Rádio Chapecó, o programa Hora Espírita, sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. São 8h52, já estamos nos encaminhando para a parte conclusiva do programa. O tema de hoje, a infância e a morte, porém, perguntas continuam chegando, nossos ouvintes participando, com muitas indagações a respeito do tema de hoje. Rony, por favor. A Sayonara nos questiona: estou acompanhando o programa e gostaria de saber qual a idade sugerida para iniciar a evangelização no centro espírita. Os centros de Chapecó oferecem isso? Nós temos algumas casas espíritas, né, que oferecem, praticamente todas têm a evangelização infantil. E algumas com acompanhamento, digamos, desde o ventre, né, já a mãe recebendo orientações quanto, né, a doutrina espírita oferece na educação, no lidar, na relação com o filho. Então, não há idade. Nasceu, pode estar já sendo inserida num grupo de evangelização e certamente vai ser bem-vinda na casa que ela conseguir, né, um acompanhamento desde de que nasce, né? Claro. Eu só gostaria de salientar que, se porventura tiver alguma pergunta feita ou no Facebook da rádio, ou no WhatsApp, ou através do WhatsApp da rádio, e não for possível responder ao vivo aqui durante o programa, será respondida ao nosso ouvinte, tanto pelo Facebook como pelo WhatsApp, após o programa. Uma pergunta que todos os pais devem estar se fazendo neste momento: onde buscar forças ou como encarar a perda de um filho? Sandra pode responder? Essa é uma questão muito profunda, porque entendemos que seja a maior dor que um ser humano possa passar. Eu acredito que todos aqueles que são pais vão vibrar comigo nesse sentimento que a gente prefere se doar em holocausto, em sacrifício, a gente prefere ser picado e morrer, né, de uma forma dolorida do que sofrer a perda de um filho. Então, nós aqui não guardamos nenhuma intenção, nenhuma expectativa de que nossas palavras possam ensinar alguma coisa. A gente tem um profundo respeito, né, e a todos aqueles que passam por isso, o nosso mais profundo sentimento, né, de solidariedade, de fraternidade, porque é realmente algo muito, muito único, uma dor, uma experiência única. Mas se nossas palavras não podem ensinar nada, de nós mesmos não podemos oferecer lições, nós guardamos a certeza absoluta que Deus pode. E esse é o convite maravilhoso que a doutrina espírita nos faz. Porque ao falar da imortalidade da alma, nos traz um Deus que ama profundamente os seus filhos, que ama tanto que ultrapassa os limites da morte. Acolhe a todos sempre. Então, que nós possamos guardar essa certeza absoluta de que os nossos filhos vivem. E essa certeza, se ela não acaba com a dor,
ela arranca o desespero. E ela enche os nossos corações de consolação e de esperança. Pensamos que essa seja a grande beleza da doutrina espírita. Ela respeita a nossa dor, ela não acaba, mas ela nos descortina um horizonte e nos fala de um reencontro. E nos ensina que, se aceitarmos essa vontade do Pai, com resignação, com a tranquilidade possível no nosso coração, nós estaremos, inclusive, acelerando o reencontro. O John, é correto, então, falar para nós aí, para a parte mais conclusiva do programa, e já deixando uma mensagem final aos nossos ouvintes, é correto dizer, então, pegando o gancho das palavras da Sandra, essas palavras de conforto para alguém que está passando por um momento difícil, independente da religião, é correto, então, se apegar à fé, ao amor, a Deus, a Jesus, aos ensinamentos deixados pelo Cristo? A fé é o combustível para a nossa vida. Se pensarmos que no sentimento que a gente nutre por um filho e vice-versa, é o sentimento, não diria puro do amor, porque estamos em busca dele, mas estamos ali já ensaiando para um amor pleno. Impossível, perante as leis do universo, que haja uma separação quando se há esse amor, quando se existe esse amor. Então a fé, ela envolve a todos, ela está para todos. Mesmo uma pessoa que diga que não acredita em Deus, se ela acredita no amor, ela terá esse reencontro. Então, mesmo para aquela que se sente nesse momento solitária, sem esperanças, mas ela nutriu esse sentimento em algum momento, ela tem que ter a convicção de que nada está perdido. Os reencontros virão, as experiências se retornarão. E a mensagem máxima do Espiritismo é essa. Somos seres imortais que vivemos na combustão do amor e reencontraremos os nossos amados sempre. Estaremos desenvolvendo a nossa evolução junto com os nossos amados sempre. Que bom que temos essa esperança. Eu quero agradecer neste momento, os amigos me permitam, os nossos, primeiramente a Deus, a Jesus, que nos permite estar mais uma vez aqui neste importante microfone da Rádio Chapecó. E agradecer aos nossos ouvintes e a vocês. John, muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado, Moisés. Um abraço a todos. Sandra, muito obrigado e até o próximo programa. Nós te agradecemos e vamos deixar uma quadrinha de 4 versos como despedida. No universo de teu lar, não te esqueças do porvir. Criança por educar é mundo por construir. João de Deus. Obrigado, Sandra. Rony, muito obrigado por ter participado de mais um programa e até o próximo. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. A todos um excelente final de semana. Sábado que vem, a partir das 8 horas, com mais um programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó. Até o próximo programa. Tchau. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.